Muito bem. Quinto ponto, desafio humano. Nós temos um desafio humano enorme. A gente tem uma situação que, talvez porque eu seja psicólogo também, tenha outras formações, sempre trabalhei com equipes, com lideranças, com empresários, então nunca foi um problema para mim lidar com gente. Mas quando nós temos uma outra postura, por exemplo, uma postura mais técnica nesse sentido de, olha, preciso que o fluxo de água passe desse jeito, então não vou fazer o projeto assim, nós temos que ter esse compressor, essa bomba de água, tem que ter cálculos aqui, né? Nós vamos fazer uma adição aqui, uma aquaponia, uma hidroponia, que seja, nós temos que ter esse pH. Então você está entendendo? São dados técnicos que para que a planta cresça, o peixe se desenvolva e tudo mais, a gente tem que amarrar esses dados, essa matemática, e a gente precisa ter um gerenciamento disso diário, que seja um gerenciamento inteligente. Esse gerenciamento nem sempre é o melhor, mas ele tem que ser inteligente. Vou repetir. Às vezes ele não é o melhor, mas ele tem que ser inteligente. O que significa isso? Como nós estamos lidando com uma área urbana, com clientes que são muito mistos, às vezes as condições ali não são as ideais para o cultivo. Em geral não são. E nós vamos conseguindo, às vezes, melhorar isso só depois. Então, se você tiver receio ou já olhar e falar assim, nossa, aqui não vai dar por causa disso, aí você não faz nada. Mas é você entender que tem desafios ali e que aquilo é muito importante, que o cliente quer, as pessoas precisam e tal, e você vai lá e olha, nós temos que enfrentar esses obstáculos, mas vamos fazer primeiro, depois a gente vai melhorando. Então, o que acontece? Às vezes a gente não tem dinheiro suficiente, às vezes a gente não tem os recursos suficientes, e você vai usando, vai fazendo gambiarra, vai usando equipamento que não é para usar, tubulação, que às vezes é o que tem, né? Lá no local, eu dei a dica, faça com o que você tem, isso vale para o cliente também, tá? Então já estamos nessa outra fase de dizer que o desafio humano é quando você começa a receber dessas pessoas um cenário que não é o cenário que você quer. Não é o cenário que você quer, nem o que eu quero, nem é o esperado. Só que com o tempo de prática você lida com isso assim muito fácil. Ah, isso aqui já fiz até em, sei lá, bueiro. Então, isso aqui para mim é paraíso. Entende o que eu quero dizer? Assim, a gente não pode se intimidar com as pessoas e nós temos que estar preparados, mas esse é um fator de busca por autodesenvolvimento de habilidades sociais, que se você não tem, você vai precisar. É preciso saber lidar com as pessoas, porque você vai passar uma orientação técnica e as pessoas vão fazer o oposto. Pior é quando as pessoas que estão gerenciando os lugares ou te ajudando nos projetos, nem são elas que vão mexer ali. É alguém que ninguém sabia que estava indo lá, entrando lá e mexendo. Ou às vezes é um bicho que entra lá, ou seja lá o que acontece ali e ninguém viu. E tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado de não se culpar ninguém, de se verificar. Então, tem que ter registro. Então, outras ideias, né, para nós aqui. Tem que ter registro, tem que anotar as coisas, tem que ter um espírito de time. Nós estamos aqui navegando esse projeto, esse equipamento de produção, esse equipamento de ambiente saudável. E o nosso foco é 2 pontos. Aí tem que ver o que você quer fazer. É educação, é produção, é pesquisa. E dentro desse 2 pontos, né? Se for pesquisa, por exemplo, pesquisa é uma coisa que tem que ter muito mais cuidado. Educação, educação pode acontecer uma coisa de errada ali, que tudo bem, não vai acabar o mundo, serve até para educar, né, o desastre. Embora se você for o profissional, ou a profissional, você possa ficar decepcionado ou decepcionada com o desastre, mas é a maturidade do projeto que está avançando, da sua vida que está indo para frente e das múltiplas experiências que você vai ter, tá? Então assim, o gerenciamento humano, o RH, né? O gerenciamento humano é uma tarefa e tanto. Eu diria para vocês, depois de todos esses anos de trabalho, são mais de 15, né? Agora 16, é que a parte da relação entre as pessoas é o mais sensível. É o mais sensível. É onde a gente encontra as dificuldades, os conflitos, e cara, a plantinha vai ficar lá, o peixinho tá lá, né? Ah, porventura vai dar um problema, a plantinha não vai bem, o peixe vai morrer, mas você percebe que muitas vezes quem causa tudo isso são as pessoas.
E as pessoas, às vezes, não causam isso de propósito. Ninguém está ali para matar tudo, mas eventualmente as pessoas vão acabar administrando isso de uma forma que acaba sendo problemática. E como a gente tem uma sinergia no sistema aquapônico, um dominó que, quando você empurra a primeira peça, ele vai, né? Então, caso você não tenha tecnologia de ponta aplicada ali, você não vai ter como impedir certas coisas no primeiro momento. Quando você empurrar a primeira peça desse dominó, vai caindo, 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 e você vai acabar tendo que resolver o problema lá na frente. Muito bem. Acho que é quarto, quinto, nem sei qual que eu estou agora, mas uma das dicas também, talvez a dica final, para não ficar tão grande esse vídeo aqui, e depois eu vou falar um pouquinho da experiência geral, né? No geral, fazer um breve aqui resumo, seja perseverante. Seja perseverante, porque se você entrar nisso para ganhar dinheiro, você pode se frustrar, pode ser realmente uma resistência que vai pisar em você, você não vai conseguir, principalmente se você for amador. Eu estou falando aqui não de amador porque você não é técnico, mas amador é aquele cara que ele não é o profissional que estará lá para tudo o que acontecer. E então a gente acaba, né, percebendo que as pessoas às vezes desistem muito fácil de qualquer coisa. Então é a desculpa disso, a desculpa daquilo, a desculpa... Então a aquaponia é uma coisa que a gente vê que é muito apaixonante. As pessoas entram, se apaixonam, nossa, mas você sabe como que é paixão, né? Aquela coisa que pega fogo e depois morre. Quantas pessoas que já passaram, assim, na minha jornada desses 15 anos, que começaram, se empolgaram e deixaram, né, da prática. E eu continuo aqui. É porque é fácil? Não, muito pelo contrário, não é nada fácil. É por causa do dinheiro? Não, muito pelo contrário. Dependendo do modelo de negócio, não é uma coisa lucrativa. Dá sim para você pagar suas contas, se você estruturar o business, pode ser um bom business e tudo mais. Mas é algo muito complexo, né? É algo muito novo para a gente achar que, meu Deus, eu vou fazer aqui uma franquia e vou... Nossa, gente, se vocês soubessem quantas pessoas eu já fiz reunião nesses 15 anos. A cada semana eu faço reunião. A cada semana eu escuto as mesmas ideias que eu já escutava há 15 anos atrás. De pessoas visionárias, pessoas que são apaixonadas porque elas acabaram de encontrar isso e tudo mais. E a gente precisa respirar fundo, né? E vamos lá, e vamos ser resilientes, porque nós temos que mostrar todo o fator técnico, todo o fator risco, todo o fator financeiro, tudo que a gente puder, dentro da nossa perspectiva de experiência e tudo mais, e entender se a pessoa, mesmo assim, se o cliente mesmo assim vai topar ir para frente com aquilo. E você aí tem que ser esperto nesse sentido de esperteza de business, de negócios, para que você possa oferecer o contrato certo, para que você, novamente, seja um profissional e não um amador, e não deixa aquele projeto, né? Você implanta e você dá o apoio necessário durante o tempo que a gente sabe que ele vai demandar mais apoio. E ele depende do seu apoio. Não é o apoio do cliente. O cliente não sabe o que está acontecendo ali. O cliente não tem a vivência. Quando ficar tudo pronto, bonitinho, pintado, azulzinho, amarelinho, vermelhinho, ai que lindo. Mas passou dos primeiros meses, começam os entupimentos, os vazamentos, os picos disso, daquilo, a fase do clima que vai mudar. Você está entendendo? E aí vão se mostrar pelas primeiras vezes os problemas a serem enfrentados de forma cíclica. É nesses pontos onde você deve estar. É imprescindível sua presença como um profissional ali, tá? E eu estou falando para você que é alguém que quer sair do amador para o profissional, ou alguém que já é profissional, e que vai manter a sua presença técnica ali, tá bom? Não é necessariamente você o formado, ou graduado, ou pós-graduado, ou agricultor profissional. Não, pode ser alguém qualquer que, cara, eu amo isso, eu quero fazer isso. Tá. Muito bem, resiliência é algo mais importante porque os problemas eles são cíclicos, eles vão acontecer pela primeira vez e podem matar o projeto. Se não matar na primeira vez, ele vai se repetir, você tem que estar preparado para isso e de sobreaviso com todo mundo que está participando, porque quando ele voltar a acontecer, e ele voltará, a gente já deve saber como manejar esse tipo de coisa,
Tá? Então, por exemplo, eu estou há 5, 6 anos no projeto das fazendas verticais aqui em São Paulo, lá no Instituto Magno. São coisas cíclicas. A pausa das aulas, o período dezembro-janeiro, período julho, agosto, os vazios sanitários, o calorzão, o frio, a umidade, as pragas quando entram, a dificuldade das pragas para sair. Eles vão sair, né? Elas vão ficar por ali, né? Se você não retirar. Os vazamentos, os respingos, a gestão que muda. Tá entendendo? São ciclos. E por isso que é muito importante, se for possível, que se permaneça. Por quê? A gente vai ficando cada vez mais tranquilo com esses obstáculos, manejando de uma forma cada vez mais inteligente isso daí, né? Mais humana, inclusive, humilde, e nós vamos seguindo, avançando. A gente inventa projeto, inventa produto, inventa equipamento, testa, dá certo, ali deu errado, nossa, agora que está indo para frente, o cara manda desativar tudo, mudar tudo o layout, entende? Muito bem. Bom, eu falei de dinheiro, eu acho que isso interessa muito público, né? Vem buscar por causa da questão financeira. Mas eu falo assim para vocês, olha, sempre depende daquilo que as pessoas estão buscando, né? Eu costumo fazer mentorias com empresários, mentorias com profissionais, mentorias com pessoas de instituições que não sabem nada disso e querem uma mentoria para poder entender melhor se vai para uma contratação, né? Porque às vezes uma call, né, uma ligação só não resolve. Então o que a gente pode fazer? Faz uma mentoria inicial com custo baixo, onde você passa mais tempo com aquele empresário, com aquela pessoa, para abranger um pouco mais o assunto com ela. Afinal de contas, é um tempo profissional que você está disponibilizando e dedicado para a questão da pessoa. Então, é uma mentoria mais barata, mais rápida e tal, mas onde a pessoa pode se preparar para tomar a decisão de seguir adiante, porque isso vai envolver contrato, responsabilidades financeiras e tal. Então, muita gente que está aqui no canal tem essa percepção, né? Vou fazer isso para para ganhar a vida, para ficar bem de vida, ou para fazer isso numa região que eu estou, que não tem ninguém ou quase ninguém fazendo, e que de repente isso pode me dar uma segurança. Pode acontecer. Pode acontecer. Tem duas formas de acontecer. A primeira forma é a forma arroz com feijão. Arroz com feijão é você fazer aquilo que é conhecido. Entende? Assim, arroz com feijão. Não tem mistério no arroz com feijão. Aí se eu chego para você e falo, cara, vamos fazer aqui um ratatouille a molho reduzido de alcachofra, você está entendendo onde a gente está indo? A gente está indo para o gourmet, cara. As pessoas que vão visitar os projetos que eu faço implantação ou que eu estou fazendo gestão, quando elas entram lá, é um fator uau, assim, bum, não é modéstia, é porque é bonito mesmo. Mas se ela soubesse tudo que acontece lá, ou todos os obstáculos que a gente teve que passar para chegar ali, ou todos os anos que aquele projeto já foi feio e agora é bonito, sei lá, entende? Então, é difícil. O arroz e feijão é o primeiro ponto. Se você fizer bem feito a alface e a tilápia, cara, você vai vender uma boa alface e uma boa tilápia. E você vai ter uma freguesia, e você vai ter o seu recurso, e você vai ficar conhecido, e você vai fazer o seu caminho. Esse é o primeiro ponto. É parar de inventar moda, não, eu vou começar a fazer aquilo ali que o Wagner faz, olha o que ele faz. Cara, às vezes não faz parte da tua realidade nesse momento. Então, nesse ponto, é mais dificuldade para você, o que facilita mais o seu azar, sabe? Então, não vai nessa, não. Começa primeiro de uma forma com arroz e feijão, não dá sorte pro azar, como eu já ouvi muitas vezes falarem, né? Porque vão aparecer as resistências. O problema sempre vai estar lá te esperando a hora que você acordar. Você tem que saber disso, todos os dias está lá, o cara está esperando, né? O problema, né? O cara, né? O problemão, né? Tá te esperando, cara. No cafezinho da manhã ele já está lá do seu lado, assim, botando coisa na tua cabeça. Vai dar merda, vai dar merda. Desculpa o palavrão aqui. Aliás, a gente trabalha com a merda do peixe, né? Então, acho que não tem problema. Então, não dá sorte pro azar. Faz o arroz com feijão. Agora, existe outro mercado, que é o mercado de nicho do nicho do nicho. Wagner, você escolheu esse mercado? Não, eu não escolhi esse mercado.
eu fui escolhido pelo nicho. Então, a gente que está no digital, né, fala muito de nicho, 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 nicho. Tem até quem fale que você é seu nicho. Pois é, eu descobri isso na prática. Eu fui escolhido pelo nicho da educação. Eu não cheguei na escola, a escola chegou até mim. E quando eu percebi, eu passei 15 anos dentro de escolas, a maior parte dos projetos que eu fiz foram em escola. Não escola, às vezes, formal, né, mas entre turnos, ONGs, associações, né? Eu fiz, claro, outros projetos em outros lugares, para outros fins, né, comerciais, institucionais, pesquisa e tal, mas às vezes a gente é escolhido. Você primeiro precisa dar o primeiro passo e persistir. E às vezes você vai ter uma surpresa. Wagner, você sonhava em ser um aquaponicultor? Vamos falar o termo certo? Aquaponicultor? Não, eu nem imaginava na minha vida que eu pudesse ganhar um centavo com esse negócio. Eu não imaginava isso. Quando eu comecei a fazer, eu fiquei apaixonado e fiz no quintal. Depois, tipo, né, no momento seguinte, eu estava dentro de uma escola fazendo aquilo com um contrato assinado. Meu Deus! Tomara que eles não saibam que eu nunca fiz isso em lugar nenhum. Nunca vendi nada assim. Nunca. Meu Deus! Entendem o que eu estou falando? Então, assim, esse segundo ponto, que não é o arroz com feijão, é o gourmet, é o nicho, ele é muito mais complicado. O valor, ele pode ser até maior. Só que a responsabilidade é lá em cima. Então você vai entrar num espaço high ticket, você vai entrar num espaço que o cara não está preocupado com a alface, ele está preocupado com o patrimônio dele, com a experiência e a ambiência ali. Você não souber o que você está fazendo, você vai pisar num calo de um cliente de milhões. Não vai pisar num calo de um cliente que investiu 3 mil reais. O cara vai investir milhões. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Então o teu nível de responsabilidade tem que ser alto. E claro que você não precisa fazer isso sozinho. Você vai contar com a ajuda muitas vezes de outras pessoas. Outros profissionais. Outras pessoas de outras áreas. Às vezes, cara, eu conheço uma pessoa que é muito boa em química. Às vezes você precisa montar esse time, né? Eu conheço uma pessoa que é muito boa em engenharia. O cara não sabe nada de aquaponia. Eu conheço um pedreiro, nossa, aquele cara fenomenal. Ele faz umas mágicas ali com cimento que você não... Cara, tá entendendo? Então você junta esse time, você gerencia, administra esse recurso, né, humano aí, desses profissionais, e faz nascer um baita projeto. Você não precisa saber de tudo. É bom, inclusive, que você tenha essas capacidades sempre com você. Porque você vai precisar dessas pessoas. E a gente corre um risco. Eu vou fazer até um adendo, um bônus aqui, um item bônus. É muito fácil cair no conto de que nós damos conta de tudo. Isso aí, cara, é uma coisa do ego, né? Então, se a gente não sai do ego e vai para o self, né? O ego e o self. Se você não sai daqui, do pontinho, eu dou conta. Eu sei que a gente dá conta de muita coisa. Eu sei que os desafios, né, servem para nos empurrar. Eu sei que a gente vai com medo mesmo e tudo bem. Mas se você vai pisar num calo de alguém de milhões, é bom você não pisar, né? Entende? Então você vai compor uma equipe de profissionais, os melhores que você conseguir fazer ali um network, né? Muitas vezes você vai contar com o apoio do próprio cliente. Ele vai ter esses profissionais para oferecer para você. Já são contratados dele, já fazem parte do time dele, né? Então, assim, muitas vezes você vai ser a pessoa para orientar. Então, você vai ficar num outro... É um outro mundo. É um outro mundo, porque as responsabilidades, elas acabam sendo divididas, né? Tem lugares que você não vai botar a mão ali, sabe? Eu não posso mexer na elétrica daqui. Eu não posso mexer na hidráulica daqui. Não posso. Por quê? Porque é uma instituição, porque tem regras. Tem lugares que você não vai entrar sem EPI. Tem lugares que se você mesmo for fazer a implantação de algo elétrico, tem que ser o fio PP, tem que ser... Cara, tem que seguir a técnica mesmo. E você é técnica eletrônica? Eu sou. Se você não for, você tem que saber os riscos. Eu tenho o meu CREA. Você tem o seu CREA? Eu tenho... Então você está entendendo? Mas mesmo que eu tenha... Cara, eu me formei em eletrônica, que foi a primeira formação que eu fiz técnica, em 1999, sabe? Meu primeiro salário foi R$ 250. Eu ia trabalhar de bicicleta. R$ 250 por mês. E não é fácil.
E aí depois eu juntei alguns meses para poder tirar a minha CNH, carta de motorista. Então, às vezes, mesmo que você tenha capacidade técnica formativa, de graduação, você passou tanto tempo longe daquilo que às vezes dá medo mesmo, né? Então tem que ter outras pessoas com você. Porque às vezes a gente não tem as habilidades necessárias de prática. Você pode ter estudado isso, mas na prática, eu conheci pessoas que sabiam sobre aquaponia, que tinham formação muito próxima nas áreas, né, da aquaponia. Essas pessoas não sabiam mexer em ferramenta, não sabiam fazer as coisas ali, as conexões e tudo mais. Entende como é importante a prática? Você pode ser um bom teórico, mas se você não tiver prática,